Parece uma desordem. No sul do Brasil, começa a fechar, os próprios empresários gaúchos começam a levar as fábricas para a China e começam a exportar o sapato para cá de volta. Enquanto isso, nós botando imposto, fazendo o contrário. Então, é o caminho da miséria. Das teses socialistas, substituição de importações, impostos, governo é que é o driver do crescimento, é o governo que vai trazer o crescimento. Não deu certo. Nós afundamos 100 anos. Eu quero colocar um pano de fundo para nós termos uma visão do que está acontecendo no mundo. Parece uma desordem, não é? Porque vocês veem grandes ondas de migração. Ao mesmo tempo você tem a guerra da Ucrânia, você tem o Hezbollah e o Hamas com Israel, você tem o Maduro aqui falando sobre o avanço no petróleo da Guiana. E parece que o mundo enlouqueceu e que vai ter uma guerra mundial em mais 3 ou 4 meses. Eu quero que todos compreendam o que está acontecendo e uma reação conservadora no Ocidente. Mas a verdade é que a direita está subindo no mundo inteiro, é uma reação conservadora. Você não consegue reprimir um fenômeno que tem 60, 70 milhões de eleitores. Está acontecendo um fenômeno. Ou você entende o fenômeno, ou você vai ficar numa guerra permanente. O Brasil vai entrar numa guerra civil, porque não estão entendendo o que está acontecendo. Nós temos que focar nos problemas. Falo o seguinte, qual é o maior bem que um ser humano tem? A própria vida. Está todo mundo seguro quanto à vida no Brasil? Quantos são os assassinatos por ano? Quem está em crise não é a economia de mercado, não é o capitalismo. Quem está em crise é a democracia ocidental. É importante entender isso. A classe política tem que entender isso. O que o Bukele tem em comum com a Meloni? A Meloni está contra a migração e está a favor de lei e ordem. É uma reação conservadora contra a criminalidade, contra o descaso, contra a imigração em massa. O que o Trump diz? Vou tirar os imigrantes ilegais. Então, eu quero que vocês entendam esse fenômeno. E é relativamente simples de entender. Nós estamos no episódio final de um longo ciclo de crescimento que começou no pós-guerra. Foi simplesmente o seguinte, pela primeira vez na história da humanidade, teve uma guerra mundial, quando acabou, em vez de ser uma guerra de espólio, em vez de condenar reparações, que tinha dado errado. Na Primeira Guerra Mundial, quando acabou, botaram as reparações sobre os alemães, eles preferiram fazer uma segunda guerra do que ter que pagar as reparações. Quem disse isso, inclusive, foi um economista famoso, foi o Keynes, que previu uma continuação dos problemas globais, exatamente porque não houve essa percepção. E vocês vão ver que guerra da Ucrânia, Hamas, Hezbollah, são episódios dentro dessa grande configuração. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos lançam o Plano Marshall e reconstroem os aliados. França, Inglaterra são reconstruídos rapidamente com 100 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. Quem é o maior inimigo dos americanos naquela época? A Alemanha, não é? Foi derrotada a Alemanha de Hitler. 10 anos depois, 15 anos depois, um grande liberal alemão, Ludwig Erhard, ele liberalizou. Nós falamos em lei de liberdade econômica, em abertura de economia, em facilitar investimentos internacionais. Isso foi o que o Erhard fez com a Alemanha imediatamente no pós-guerra. E a Alemanha, de país destruído, aniquilado, virou a segunda maior potência econômica do mundo, rapidamente. Logo depois, eles reconstruíram o Japão. Também foram os liberal-democratas. O Japão virou a terceira economia mais forte do mundo, 15, 17, 18 anos depois. Ou seja, foi uma história de inclusão econômica no capitalismo global. Foi a globalização. As economias de mercado começaram a engolir o mundo inteiro. E o mundo inteiro começou a sair da miséria. As vítimas do socialismo como doutrina econômica. A China de Mao Tse-tung era miserável, faminta, pobre, ignorante. Os americanos, depois de reconstruírem o Ocidente, estendem a mão para a China, tornam a China nação mais favorecida. E ela começa a penetrar nos mercados americanos primeiro. E se integram 1,5 bilhão de chineses saindo da miséria. 1,5 bilhão de indianos, que também eram países de orientação socialista, saindo da miséria. República Tcheca, Polônia, Hungria, todo mundo saindo da miséria, todo mundo subindo. E o Ocidente, sob tensão crescente dessa competição. Aí o americano começa a falar, está começando a prejudicar o negócio do lado de cá do mundo. Então, os economistas chamam do teorema do Stolper-Samuelson, o teorema de equalização dos preços dos fatores de produção. A história do mundo nos últimos 80, 90 anos é de um sucesso extraordinário. Quem estiver olhando de outro planeta, nunca tanta gente saiu da miséria. Só que isso pressionou o lado de cá do mundo. Quer dizer, 1,5 bilhão de chineses entraram na piscina dos mercados globais. Então, esse papo de que o socialismo como doutrina econômica
Fome, miséria, caminho da pobreza. Esse é o fato econômico. O resto é papo. As economias de mercado tiraram o mundo da miséria. E estão fazendo isso há milênios. Começa a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Tem um elefante querendo entrar na piscina de criança. Começou a pressionar os salários no Ocidente. A classe média começa a se sentir abandonada. Então, o Teorema de Stolper-Sand nos diz isso. O preço dos carros americanos é 60, 70, 80 mil dólares. O carro japonês é 10 mil dólares. Esse é o teorema de equalização dos fatores de produção, dos preços dos fatores. Os carros começam a subir, começa o comércio global, começa a cair o preço do carro americano, várias indústrias começam a fechar, perder empregos industriais, a desindustrialização do Ocidente, a inundação de bens industriais que vem da China. Quer dizer, e na China, na Coreia, no Japão, os preços começam a subir, os salários começam a subir, o bem-estar, e isso em toda a cadeia produtiva. No sul do Brasil, lá no Vale dos Sinos, todo mundo fazendo sapato, calçado, bolsa, começa a fechar, os próprios empresários gaúchos começam a levar as fábricas para a China e começam a exportar o sapato para cá de volta. Enquanto isso, nós botando IPI, ICMS, imposto, fazendo o contrário de tudo que eles estão fazendo. Eles mergulham nos mercados globais, nós fechamos nossa economia. Eles não têm impostos, sindicatos, previdência social, nada disso. Nós com impostos, encargo trabalhista, tudo. Então, é o caminho da miséria. Eles entenderam e começaram a aprender e subir. E o Ocidente, ao contrário, gato gordo. Quer se aposentar aos 14 anos de idade, quer ganhar 18 salários, trabalhando 3 dias por semana. Então, o Ocidente começou a sentir pressão dessa competição global. O capitalismo é um sistema que gosta de equalizar, de dar oportunidade para quem quer trabalhar mais, quem quer estar disposto ao sacrifício. E o Ocidente começou a ficar em desconforto. E aí você começa a entender tudo. Os conservadores falam, para essa onda de imigração, estão prejudicando nosso emprego. E são conservadores falando. Ora, o mundo era um mundo cada vez mais liberal, indo em direção à prosperidade para toda a espécie, um mundo só, tudo integrado, sem fronteiras, um ritmo de progresso alucinante. De repente você começa um recuo. Por quê? Porque a receita socialista, enquanto eles adotaram a receita capitalista do lado de lá como vítimas do socialismo como doutrina econômica, nós fizemos exatamente o contrário. A nossa afluência, a nossa riqueza, entre aspas, do Ocidente, começou a dar mau exemplo. E particularmente a Atlântida, o continente perdido, que não é da variante anglo-saxônica. Ele é da variante continental, Europa ibérica, que era justamente onde o capitalismo tinha penetrado menos. Então, nós tentamos virar um Estado social antes de enriquecer. O país é pobre e já quis viver como vivem os gregos, os franceses. Mas é importante entender isso, porque aí você entende o quadro inteiro. Quadro inteiro. O Ocidente procurando desesperadamente a direita. Alguém tem que salvar os nossos empregos. Alguém tem que abrir a economia de novo. Alguém tem que reduzir a arbitrariedade do governo nos negócios. Alguém tem que reduzir os impostos. Alguém tem que mudar esse modelo econômico. E a democracia começa a balançar. Radical. Não, radical é você que fechou o país. Radical é você que botou os impostos em 30%. Radical é você que está permitindo invasão de terra. Radical. E aí começa a barulheira a subir. Nós vivemos essa barulheira. Nós estávamos lá, o desempenho econômico do governo sendo melhor do que os lados de fora, caímos menos do que eles, voltamos mais rápido do que eles, tivemos inflação mais baixa do que eles, e a barulheira aqui não parava. Então é importante entender isso. Então, simples entender uma onda de direita varrendo o mundo, ganhando em toda parte. Está acontecendo. Então você entende o que é. O Ocidente está em transe, o Ocidente está em crise porque o socialismo, a penetração das teses socialistas, substituição de importações, impostos, governo é que é o driver do crescimento, é o governo que vai trazer o crescimento, não deu certo. Nós afundamos 100 anos. E o outro lado do mundo, a Ásia, fez exatamente o contrário. Abraçou o modelo ocidental e foi com tudo, o negócio subindo. Bom, agora vamos entender a perturbação. Todo mundo sonhando com um futuro melhor, com a bondade. De repente começa uma confusão. Sala de aula, confusão. Não é o aluno, não é aquele 4 olhos ali da primeira cadeira que está ali tomando nota, fazendo pergunta ao professor. Não é. Vai lá atrás. Vai ver quem é que ficou para trás. Quem ficou para trás? Quem foi o grande perdedor desses últimos 80 anos? A União Soviética.
A União Soviética era a alternativa socialista à sociedade ocidental. Os Estados Unidos reconstruíram a ordem mundial em cima de democracia e mercados. Democracia e mercados. Um a um. A Alemanha virou democracia e mercados. A Itália virou democracia e mercados. O Japão tinha imperador, virou democracia e mercados. A Rússia virou democracia e mercados. O Putin, quando a União Soviética desmanchou, o Putin tinha medo do Bush e admirava o Tony Blair. E é na hora que o adversário é derrotado que você tem que ser generoso. É estender a mão e falar assim, Rússia, na hora que a União Soviética se esfacelou, dava a mão para a Rússia e fala assim, entra para a OTAN, vem com a gente. Não precisa ficar preocupado com sua fronteira, quem é que tem armamento ou não. O Ocidente bobeou, tripudiou. Costuma acontecer, né? Um cara ganha a eleição, tripudia sobre o outro, um poder às vezes tripudia sobre o outro, persegue. Costuma fazer isso. Não é inteligente. O inteligente é pacificar a partir da força. Você ganhou, pacifica. Para que você vai pisar? Bom, resultado. A Europa foi se expandindo as fronteiras armamentistas. Chega um momento em que a Rússia fala, bom, acabou, agora eu vou para a confusão. Não tem nada a perder. Se eu tomar a Ucrânia rápido, ganhei. Se eu perder, meu irmão mais velho vem cá e mostra que ele é que tem influência, não mais os americanos. A influência geopolítica global agora é a China. A hora que a China quiser, chama o irmãozinho e fala assim, ó, está atrapalhando meu negócio, para. E os Estados Unidos? Não manda mais nada. Aí você acha que o americano está preocupado? Não. O Trump está dizendo o seguinte, ó, cansei de segurar o guarda-chuva para você, Japão. Você invadiu a China, bateu muito nos caras, se vira aí, tá? Ô, Coreia do Sul, dá uma olhadinha na Coreia do Norte, que eles estão mandando uns balões aí cheios de excremento e jogando em cima de vocês. Ainda bem que é excremento, podia ser bomba. Macron, fica esperto aí, tá? Conversa com o Putin. Sabe aquela mesona grande, que ele senta lá numa pontinha, você fica na outra, nem enxerga direito? Se entende com ele aí, porque eu não vou ficar segurando guarda-chuva para todo mundo me xingar. Cada um cuide de si, tá? Eu vou cuidar de mim. Vou cuidar da NAFTA, North American Free Trade Area. É disso que eu vou cuidar. Eu tenho recursos. É uma das poucas áreas populacionais do mundo que vai continuar com a população crescendo lentamente. É México, Estados Unidos e Canadá. Eles estão olhando para isso. O Trump vai olhar para isso. O resto, ó, cada um que se vire aí, tá? Cada um cuide por si e Deus por todos. Então o mundo está numa fragmentação dramática. E tudo isso que eu estou conversando, isso era analisado. Quem é o perdedor nos últimos 20, 30 anos? Quem perdeu influência ali naquela área? Os terroristas. O árabe descobriu que avião a jato é muito melhor que camelo. E estavam virando um grande centro financeiro. Dubai, Abu Dhabi, Riad. O dinheiro circula por lá. O dinheiro não está mais na Inglaterra, Londres, o grande centro financeiro mundial. Não, a Inglaterra está cedendo sob o peso dessa competição. E o dinheiro está se deslocando para o Oriente Médio. Eu estava lá, fui visitá-los, logo saí do governo, fui na Alemanha para ver os alemães, que são craques em tecnologia aplicada, fazendo toda a transição energética. Fui aos árabes, que estão querendo financiar a transição energética e a segurança alimentar da região deles. E conversando com eles, eu estou entrando lá, estou vendo sair o Rei Dalio, o maior investidor americano, o maior gestor americano. Eu falei, é o Rei Dalio, né? Está mudando para cá, vai morar aqui. Por quê? Porque o imposto de renda é zero. Então ele está vindo para cá. A demografia da Europa está caindo, para vocês terem uma ideia. Eu tive esse tipo de debate com o ministro da França. Ah, vocês estão queimando a floresta. Eu falei, vocês estão queimando Notre Dame, vocês não conseguem tomar conta de um quarteirão, querem que a gente consiga tomar conta da floresta. Nós estamos sem recursos. Nós não estamos queimando a floresta porque queremos. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora, a queimada que está lá, que é a maior dos últimos 30 anos e tal, ninguém fala nada. Está todo mundo achando engraçado, porque não é o Bolsonaro que está queimando dessa vez, né? Mas o que está acontecendo, com a maior simplicidade do mundo, é que nós negociamos 3 bilhões de dólares com a França e 3 bilhões de dólares com a China, no ano 2000. No ano 2020, nós estamos negociando 110 bilhões com a China e 7 com a França. Está ficando irrelevante para o Brasil. Então a Europa está implodindo lentamente a população. Não sou eu, porque senão sai. Ministro Bolsonaro diz que... Então eu não vou falar não. Quem vai falar é o Larry Summers, que foi secretário de Tesouro americano. China is a jail. A China é uma prisão. Japan is a nursery house. É um asilo para idosos. Está envelhecendo a população, a economia está começando a cair. Europe is a museum. A Europa é um museu. Então, é importante ter essa noção que quem está fazendo a confusão são os perdedores. O terrorismo é o inverso da guerra. Na guerra, você tem que mutilar a capacidade armamentista do seu adversário. Então, o que os japoneses fizeram na Segunda Guerra Mundial? Os americanos têm a frota do Pacífico em Pearl Harbor, no Havaí. Eles saíram à noite, atravessaram o Pacífico e, de madrugada, destruíram a frota americana. Os americanos, no dia seguinte, declararam guerra. Entraram na Segunda Guerra Mundial. Por quê?
Porque quando você mutila a capacidade armamentista do inimigo, é uma guerra. Então você tem que declarar guerra. O terrorismo é o contrário. Você sabe que não tem capacidade de causar essa mutilação no inimigo. Então, Hamas e Hezbollah sabem que o exército israelense é muito superior. Eles não têm essa capacidade. Então, o que eles fazem? A barbárie. Você invade uma comunidade, queima criança, decapita homens, estupra mulheres. Você faz algo tão selvagem, você invade a mente do inimigo. E o seu inimigo se automutila. Começa um backlash da maior ferocidade. Aí morre 40 mil pessoas, aí o mundo todo, a opinião pública toda, começa a anistiar o selvagem, porque saiu de centro, perdeu o equilíbrio emocional, ou assim é avaliado. Mesmo se os 40 mil fossem terroristas, ainda assim eu dizer, não dá para matar, é desproporcional, 40 mil contra 1.000, não é possível e tal. Quem é o perdedor das Américas, da América Latina? É difícil, mas tem um que está afundando muito mais rápido que todo mundo, a Venezuela. É dali que vem a confusão. Vou fazer um plebiscito para saber se aquele petróleo do vizinho é nosso. O que vocês acham? Quem tiver contra, ou é eliminado ou sai correndo. 7 milhões fugiram. Ora, esse cara é que vai criar confusão. É quem está perdendo. Então, a gente não pode se impressionar com isso. Você tem que olhar a verdadeira dimensão do que está acontecendo. O mundo subiu muito e agora ele está se reconfigurando exatamente porque os perdedores aproveitaram o vácuo e começaram a confusão. Então, ele vai se reconfigurar. Ele vai ter que criar uma nova logística. Mas nós não podemos nos impressionar, achar que o mundo vai acabar. Não. Os que perdem começam a fazer tumulto. E estão fazendo tumulto. E aí vai ter essa reconfiguração de todas as cadeias produtivas. O nearshore, que é o México, eu cansei de falar quando eles falavam, vamos fazer o nearshore. Aí o Brasil está pertinho. Aqui, ó, nós estamos aqui também. Ah, mas não basta estar perto. A Rússia está pertinho da Europa, ela cortou energia. Tem que ser amigo. Não pode ser hostil. É o friendly shoring. Então nós vamos investir agora em países que são amigos. Por exemplo, a Índia forma 1 milhão de PhDs por ano. Então dá para fazer a mesma produção científica que a China fazia. Nós vamos investir agora na Índia. Aí, ó, Brasil friendly, pertinho, friendly, nós estamos aqui. Não prestavam muita atenção, não. Mas aí chegou a hora da verdade, que é o seguinte: segurança alimentar do mundo, segurança energética da Europa, green shoring. O Brasil é a nação verde, é o que menos poluiu, é o que menos destruiu o meio ambiente, é o que mais absorveu culturas, é uma cultura generosa, amistosa, não é de briga. Político briga, um xinga o outro, tal, depois toma um cafezinho ali. Não é normal o que está acontecendo agora, não. O normal é um xingar o outro, depois tomar o cafezinho junto. Não é perseguir, não é nada disso. Então, a nossa tradição não é essa. A nossa tradição é realmente de absorver culturas. Então, nós temos que ter essa visão de uma cultura única, de um país forte e que está no centro da reconfiguração das cadeias produtivas. A população do mundo, nós ficamos 1930 anos, para o ano que Jesus Cristo nasceu, para chegar a 2 bilhões, foram quase 20 séculos. Só que de 2 bilhões, nos últimos 90 anos, nós pulamos para 8 bilhões, nós quadruplicamos. E nos próximos 20, 25 anos, vem mais 2 bilhões. O que levou 20 séculos, vai levar 25 anos para fazer. O que essa turma vai comer? Nasceu que é proteína, tem que comer. Quem tem capacidade de alimentar o mundo? É o agro brasileiro. Não tem recursos hídricos na China, não tem recursos hídricos suficientes na Índia para eles comerem. E é o Brasil que vai ter que prover isso. Então, é um derramamento natural. A vantagem competitiva do Brasil é tão brutal no agro, que a agroindústria é nossa, para o mundo inteiro. E aí começa a aparecer as verdades. Tem um francesinho escondido atrás de uma moita verde, que é o Macron, ele levanta toda hora, está queimando floresta abaixo. Aí você tira a moita da frente, ele está pelado. Eles não têm competitividade para aguentar o tranco da agroindústria brasileira e do agro brasileiro. Eles não têm, a Europa não tem a capacidade de enfrentar a nossa maior eficiência. É o que está acontecendo no Brasil. Energia mais limpa do mundo, energia mais barata do mundo, só é cara por causa dos impostos. Porque a energia mais limpa, mais barata, renovável, 85% da energia é renovável. Então, o Brasil será o grande país emergente desse tumulto. É o baile funk, todo mundo dando tiro em todo mundo tentando fugir do recinto, cada moça que sair, a gente, olha, peraí, não precisa ficar nessa confusão, vamos ali jantar ali naquele, te levar para um restaurantezinho ali, vamos embora, pega o chinês, vai na soja, vai com o alemão ali para o cantinho, na energia renovável, vou fazer o aço verde, o aço que não polui, sim, mas com que energia? O cara engole seco,
Meu aço não vai poluir, mas meu aço é caro, porque a energia é cara. Então vou precisar de hidrogênio verde, amônia verde. Vai lá para o Brasil, ó. Lá tem uma energiazinha baratinha, dá para você fazer lá. Então o mundo está procurando essas fronteiras novas de investimento. Quem é que tem tudo isso? É o Brasil. Cada vez que tem um grande tumulto global, emerge alguém grande para fazer esse papel. Então, o caminho é conhecido, o caminho da prosperidade é conhecido, todo mundo sabe qual que é o caminho, menos o continente perdido da Atlântida, que agora vai começar a corrigir. E aí começam a surgir as figuras conservadoras, mas que estão tentando desesperadamente ir nessa direção nova. Eu fico por aqui, o Brasil tem um futuro pela frente que é incontornável, é uma nação emergente que vai ser a segurança alimentar do mundo, a segurança energética da Europa, a segurança digital. Vocês têm que pensar no seguinte, é o quarto maior mercado de penetração digital. Então a gente carrega esses negocinhos aqui, só que isso aqui bebe muito mais energia do que a economia antiga. Quem vai fazer os centros de processamento de dados? Quem vai fazer esses centros de processamento de dados que usam muita energia? Quem tiver energia limpa e barata. Tem que conversar com a gente. É só termos consciência disso e não repetirmos os erros que a América Latina tem cometido, que são os seguintes: autossabotagem, automutilação por despreparo, por ignorância, por militância política, em vez de pragmatismo. Abraço para todo mundo. Vamos lá.